Segunda parte do Conversas com Vida. O convidado de hoje é Nuno Artur Silva, diretor das produções fictícias e do Canal Q. Nuno, em alturas de crise ainda é possível fazer aquilo que se gosta? Em alturas de crise acho que é mais importante que nunca fazer aquilo de que se gosta, porque é essencial focarmos naquilo que para nós é essencial. E portanto acho que mais do que nunca em alturas de crise temos que perceber o que é o essencial e o que é o acessório, sim. Never complain, never explain. Ainda descreve-se nunca fazer queixas, nunca dar explicações, continua a ser a sua máxima de trabalho. Sim, eu gosto dessa expressão. Acho que se perde muito tempo com queixumes e com explicações. Acho que essa frase resume muitas vezes o meu estado de espírito. E se eu lhe disser faça, o que é que isto lhe lembra? É o que eu faço, é o que eu digo nas pessoas lá no canal, não é? Eu tenho muito sobretudo desde que dirijo equipas e que faço coordenação de equipas, sobretudo nestes últimos tempos em que aumentou, digamos, o fosso etário entre mim e as pessoas com quem eu trabalho. Eu, quando comecei com as produções fictícias, comecei com pessoas da minha idade, da minha geração. E tem acontecido uma coisa que é, muitas dessas pessoas depois seguem para projetos individuais, outros continuam a trabalhar comigo, mas a verdade é que tenho reparado que a maior parte das equipas com quem eu trabalho hoje são muito mais novas que eu. Trabalho com equipas de 20 e tal anos, pessoas com 20 e tal anos, e portanto muitas vezes digamos, eu faço a definição geral do que são os projetos, se quiser o design dos projetos, digamos, as linhas gerais, a caracterização dos projetos, e depois uso muito esta expressão que é, ok, façam. Agora desenrasquem-se. Porque acho que a pior coisa que pode acontecer é estarmos permanentemente em cima a dizer, ou seja, há um lado bom nisso, e eu sinto que às vezes, por exemplo, muitas das pessoas que trabalham comigo às vezes queixam-se que eu não estou presente. Eu não posso estar presente porque estou a fazer muitas coisas. Mas quando não podemos estar presentes e quando não podemos estar em cima a fazer, eu acho que a melhor coisa que podemos fazer é dizer façam. E as pessoas estão livres de fazer dentro daquele formato que se definiu o que quiserem. Eu tenho muito essa ideia de que, tal como acredito que muito do meu trabalho é permitir encontros entre autores, realizadores, pôr esta pessoa a trabalhar com aquela, muito daquilo que eu faço é isso, muito do que é bom que aconteça depois é simplesmente ver as coisas a acontecer. Depois posso, quanto muito, dar a minha opinião e dizer acho que deve ser mais por aqui ou por ali. E de onde é que vem a sua paixão por televisão? Vem desde os tempos de criança? Vem, o que é curioso, é muito engraçado, porque tenho memórias muito vivas de a minha televisão da casa dos meus pais, a televisão a preto e branco, com um pequeno ecrã, anos 60, e aquele ritual todas as noites, depois de jantar, durante anos, ligar a televisão e estar a ver o Canal 1 e depois o Canal 2, quando ele começou, e de ver, aquilo era um momento absolutamente mágico, porque aquilo era o grande contador de histórias. Era ver o mundo por ali, e a RTP para mim foi isso tudo. Portanto, por isso é que eu tenho uma ligação muito afetiva com a RTP, apesar da RTP ter sido a televisão do regime fascista na altura, mas foi a televisão onde eu vi os filmes americanos, as séries, o humor, onde eu vi pela primeira vez tudo, a chegada à Lua, o 25 de Abril, a Revolução. Mas é só essa ligação afetiva que o faz acreditar que a privatização da RTP é um erro? Não é só isso. Eu tenho de facto essa ligação afetiva porque acho que a televisão, e aqui não estou a falar na RTP, estou a falar da televisão, é uma coisa absolutamente extraordinária. A possibilidade de levar à casa das pessoas histórias, os filmes, os programas, as ideias, é uma coisa absolutamente mágica. E acho que entristece-me imenso aquilo que a televisão se tornou, na maior parte das vezes, hoje. E nesse sentido... Pastilha elástica para os olhos. Sim. E nesse sentido, as televisões de serviço público e a ideia de interesse público televisivo é uma coisa que para mim é muito viva, porque o interesse público, na televisão, tal como noutras áreas, no teatro ou no cinema, o interesse público significa permitir à população o acesso à maior diversidade possível de coisas, digamos, à riqueza e diversidade do mundo. E isso é a missão do serviço público. Mas há muitas vezes a dicotomia entre interesse público e interesse do público.
Sim, sim, mas aqui eu acho que as pessoas dizem ninguém sabe o que é interesse público. Sabe-se perfeitamente o que é interesse público. E o que é, então? Está completamente escrito, estudado. É tão simples de dizer quanto isso. Com tantas músicas no mundo, porque é que temos que ouvir sempre as mesmas? Com tantos filmes no mundo, porque é que temos que ver sempre os mesmos? Porque, e, portanto, o interesse público está em mostrar aquilo que o mercado não mostra. O mercado significa o que vende mais. E o que vende mais obedece a determinados critérios de publicidade e de massificação. O interesse público deve complementar o mercado com, como eu estava a dizer, mostrando o que há mais no mundo para ver e que não é sustentável pelo mercado. E não é, sobretudo em países pequenos como o nosso, que não têm escala. Com 10 milhões de pessoas, não temos escala para poder montar negócios minoritários. Vê-se a dificuldade que há em projetos mais alternativos de se aguentarem. Por isso é que faz sentido o investimento público na criação dessa riqueza, que é a riqueza do diverso e do alternativo e das outras coisas. E não há confusão possível entre interesse público e interesse dos públicos. As coisas convivem. Mas porquê é que é contra a privatização da RTP? Precisamente porque acho que a RTP faz serviço público. Não o faz bem, mas vai fazendo menos mal. E é só a RTP que faz serviço público? Não, porque aliás, quando se dá a concessão de um hospital a um privado, o hospital faz serviço público. Quando se dá a concessão de uma televisão a um privado, também faz serviço público. Só que uma empresa de serviço público, sobretudo num país como o nosso, está mais preparada para fazer coisas que um privado nunca fará. Nunca. Porque o privado está movido, e justamente movido, pelo interesse principal, que é de ter lucro. E há coisas que são serviço público e que não dão lucro. E que é a RTP que tem que fazer. Mas o Nuno também defende que é preciso mudar radicalmente a RTP. Sim, claro. Em que medida? Mas isso nunca foi feito. Eu acho que a RTP tem cumprido o seu papel dentro do mesmo formato, sempre. A RTP tem, digamos, uma formatação de conteúdos que é a mesma e quase nunca mudou. Eu acho que deveria mudar. Deveria ser bastante mais radicalmente diferente. Deveria ser radicalmente diferente do que é. Mas a minha perspectiva é assim. Primeiro, eu acho que a RTP, hoje em dia, parece que quando se fala na RTP, fala-se só na RTP1. E hoje em dia, cada vez mais, numa altura em que vemos os conteúdos fora dos canais, a RTP deveria ser um grande agregador e co-produtor de conteúdos no universo de língua portuguesa. E, portanto, a RTP devia ser entendida essencialmente como uma coisa de cultura, não no sentido restrito à cultura, mas no sentido mais amplo que possa haver para Mas acha, no fundo, que a RTP oferece o mesmo tipo de programação que os canais privados? Oferece muito próximo do que é os canais privados e devia ser substancialmente diferente. E acho que devia ser pensada como um conjunto de canais. Estar a discutir se deve manter um ou dois, para mim, é absurdo e é ultrapassado. A RTP deve ter todos os seus canais disponíveis na TDT. Todos. Não faz sentido os portugueses pagarem uma taxa audiovisual e depois terem que pagar outra vez para ver certos canais da RTP no cabo ou na IPTV. Não faz sentido. Deviam estar todos livres na TDT e deviam ser, deviam ser pagos com a taxa do audiovisual, sem dúvida. E faz sentido, na minha opinião, o que faz sentido é a RTP ter, para além de um canal, transversal, e para além de um canal mais para as minorias, ter canais temáticos específicos, nomeadamente o infanto-juvenil, que devia ser pensado para um universo de língua portuguesa, que é o que é que nós vamos mostrar às nossas crianças de melhor no domínio audiovisual. Faz sentido ter um canal que pense isso. E acho que faz sentido ter um grande canal de memória, de facto, com o património de 50 anos de imagens, que devia ser muito pensado em função de refletir sobre o presente. Mas acha que a RTP é sustentável tal como está? Quer dizer, é sustentável. Repare, com a taxa do audiovisual e com o modelo... O problema da RTP, vamos lá ver, o que custa mais na RTP, neste momento, é o serviço da dívida, que não é responsabilidade da RTP, foi responsabilidade de governos passados. Portanto, é isso para onde vai a maior parte do dinheiro da RTP. Depois, há muito dinheiro na RTP, como em várias empresas públicas, que é desperdiçado. Coisas laterais, quer dizer, por exemplo, faz sentido um diretor de programas ter carro de serviço? Eu acho que não. Para que é preciso ter carro? Porque é que houve esta mentalidade da empresa pública em que se deram uma série de coisas às pessoas que estão lá dentro que são gastos laterais? Para que é que os correspondentes precisam de ter, muitas vezes têm, jardineiro e motorista e essas coisas todas? É nestas coisas laterais
que chamados consumos intermédios. Pois, é aí que se gasta mais dinheiro. E não se gasta dinheiro naquilo que devia ser a missão principal. Conteúdos, produção de conteúdos. No fundo, na criação daquilo que é o centro da atividade televisiva. E com ideias tão solidificadas, porque é que não quis fazer parte da direção da RTP? Porque não tinha condições para realizar este projeto, precisamente. Só fazia sentido eu cortar com a minha vida toda e deixar aquilo que eu mais gosto de fazer, que é ter a minha empresa, ser independente, no sentido mais indie do termo. Só faz sentido eu deixar aquilo que gosto se eu sentisse que tinha condições para concretizar uma verdadeira mudança no paradigma do que deve ser o serviço público. Tive um convite muito simpático, discutimos durante um mês como é que poderíamos concretizar e chegámos, ambos, foi um comum acordo, à condição de que este projeto, que eu sinto que devia ser o projeto do Serviço Público de Televisão, não tinha condições para ser realizado. E, portanto, eu não aceitei o convite. E as produções fictícias têm condições para continuarem a ser independentes, tal como dizia agora? Quer dizer, nós, neste momento, todos nós, vocês também sabem disso aqui, vivemos um momento particularmente difícil na comunicação social. Na comunicação social, sim, sem dúvida. Mas empresas como as produções fictícias, no caso concreto, falando em nome das produções, nós somos uma empresa muito pequena e muito ágil e, portanto, somos um bocadinho... a criatividade é o nosso core business. E, portanto, a criatividade vai-nos sempre fazer perceber que se não estivermos de uma maneira, estamos de outra. É um bocadinho essa postura que eu também tenho individualmente, que é, se eu não tiver as produções fictícias, se elas acabarem, eu vou escrever, e se não me deixarem escrever, eu vou dar aulas, e se não me deixarem dar aulas, eu vou fazer outra coisa qualquer. Há, felizmente, muitos caminhos possíveis para ir fazendo as coisas. Agora, é claro que vivemos uma época particularmente perigosa, em que muitas vezes, por estupidez, há projetos que caem, e é uma pena que caiam, porque simplesmente as políticas públicas ou privadas de investimento estão erradas. Está-se a investir nas coisas erradas. Às vezes está-se a investir naquilo que é só para o imediato e não se está a investir em coisas que podem ter uma duração maior. Eu, por exemplo, faz-me imensa confusão que, a nível público, ainda não se tenha conseguido cruzar uma coisa que é um projeto, de facto, de serviço público para a RTP, uma boa lei do cinema e do audiovisual e, por exemplo, a taxação dos canais cabo estrangeiros. Eu vou dar um exemplo, que é, neste momento no Brasil, há uma lei que obriga qualquer canal estrangeiro, Fox, qualquer dessas multinacionais, Disney, querem ter canais nesse país, são obrigados a produzir um determinado tempo de emissão com produtores locais. Ora, esta é uma bela forma para estimular a produção independente. Imagina o que é que seria uma lei dessas em Portugal, cruzada com uma boa interpretação do serviço público, ou seja, uma boa RTP, e com uma lei audiovisual de cinema e de audiovisual que dê incentivos à criação de novos filmes. Mas porquê é que acha que isso ainda não aconteceu? Há falta de vontade política ou falta de conhecimento? As duas coisas. Acho que os protagonistas políticos têm sido ignorantes e incapazes de lidar com isto. Acho que tem havido um enorme desinvestimento dos governos na área da cultura e, como eu disse, no sentido mais amplo da cultura, que é onde a cultura se cruza com os média e onde a cultura é vista de uma maneira mais global e de uma maneira até económica. A cultura como investimento económico e como setor produtivo, porque as pessoas ficam escandalizadas com a subsidiação na área da cultura. Mas é apenas mudar o nome. Chama-lhe investimento de capital de risco, chama-lhe outras coisas. E vejam como é que esse investimento, ou seja, a subsidiação, existe muito mais e de forma muito mais escandalosa em áreas que não são as áreas culturais. É só cruzarem melhor a cultura, a política do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou seja, uma política externa, digamos, de promoção externa, se investir mais numa perspectiva europeia e, no nosso caso, essa perspectiva europeia com uma perspectiva Atlântica, Brasil, isso poderíamos fazer coisas mais virada para os PALOP, muito mais transversais do que estamos a fazer, quer dizer, e portanto tem havido uma incapacidade que eu acho que é fruto de visões completamente retrógradas do que é a cultura e do que é a economia, que não tem sido aplicada. Em 2009 escreveu uma crónica no Semanário Económico intitulada Para Começar de Vez com a Cultura. Hoje escreveria com o título Para Acabar de Vez com a Cultura? Não, a ideia era mesmo para começar de vez com a cultura. Porque eu sei, mas estou a referir-me ao contexto atual, do atual governo.
Não, À altura, José Sócrates admitiu que o governo deveria ter investido mais na cultura, sim, mas o desinvestimento tem sido cada vez maior. O desinvestimento tem sido cada vez maior, sim. E não estou só a falar daquela coisa de ter o mítico 1%. Não. Quer dizer, não existe. A política da cultura tem que ser uma política assumida pelo Primeiro-Ministro. É que pode conseguir cruzar e obrigar a cruzar, digamos assim, que são as política cultural. Não há Ministro da Cultura, tem que haver cultura. Embora eu acho que é essencial que deva haver Ministro da Cultura, desde logo porque tem que ter assento no Conselho de Ministros e que tem que ter assento nos Conselhos de Ministros internacionais também como Ministro da Cultura. Ter um Secretário de Estado é logo partir numa posição inferior, digamos assim, e sem capacidade de diálogo. Portanto, isso é um erro básico. Mas não há política da cultura sem integrar essa política da cultura, a economia, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e, portanto, para a política externa e a educação. Portanto, estas 4 coisas têm que estar completamente cruzadas, integradas e a trabalhar no mesmo sentido. E isso não tem acontecido. Porquê é que diz que a única vez que votou com convicção foi Mário Soares? Porque acho que Mário Soares é o único político português que, de facto, tem aquela capacidade que eu dizia há pouco de distinguir o essencial do acessório. E nas questões essenciais ele nunca se enganou e teve sempre certo e defendeu isso com coragem. Uma vez eu perguntei-lhe, numa entrevista que lhe fiz, qual era a característica principal de um político. E ele respondeu sem hesitar, a coragem. Isso ele teve sempre. Nos momentos decisivos, ele teve a lucidez e a coragem. E isso distingue-o de qualquer outro político português. Independentemente dos erros menores que ele terá cometido e cometeu muitos, é isso que distingue o grande político do pequeno político. É nos momentos cruciais não se enganar e ter a convicção do que é essencial e do que é acessório. E havia algum herdeiro para o lugar de Mário Soares? Não. Alguém com a mesma coragem? Não, infelizmente não. Acho que há uma geração nova, com pessoas com muita capacidade, mas que há um problema terrível que é os vícios que estão instalados nos partidos todos. Eu acho que a política se tem que fazer com os partidos e sou completamente a favor de uma de voltar a falar de políticos e de um investimento na ideia de política, da nobreza da atividade política. Acho que precisamos de políticos e precisamos de partidos e a política tem que ser feita dentro dos partidos e com as associações e a sociedade civil, mas é através dos partidos. Acho que tem que haver um investimento novamente na nobreza da atividade política, que tem sido completamente, digamos, destruída pelas gerações de políticos que temos tido. Isso acho que precisa de facto de mudar. O Nuno é um dos signatários do Movimento para uma Esquerda Livre, que este mês escreveu uma carta aberta a Angela Merkel. Se tivesse tido a oportunidade de estar 10 minutos com a chanceler, o que é que lhe teria dito? Eu não seria a pessoa ideal, porque há pessoas nesse movimento, por exemplo, muito mais capazes de lhe dizer sinteticamente o que é que, enfim, o que é que era preciso fazer, mas se calhar nessa lógica de dizer o essencial, enfim, sabendo perfeitamente que isto é uma situação absurda e que não seria ouvido, mas eu acho que a questão é que se não pensarmos a Europa, de facto, como uma federação e como um pouco ao modelo americano, não vamos a lado nenhum. E, portanto, quanto mais tempo adiarmos isso, pior. Se voltarmos à ideia dos Estados-nação e se voltarmos à ideia da grande Alemanha, da grande Inglaterra, estamos, e quando eu digo estamos, não é nós. Eu acho que o projeto europeu, aquilo que se conseguiu na Europa, está irremediavelmente perdido. E, portanto, eu acho que a única coisa, a única hipótese é avançar e quanto antes para uma lógica de federação. E uma lógica de federação no modelo americano. É isso que permitiu aquilo que foi dos maiores ganhos digamos, da civilização humana, que é termos conseguido ter, sobretudo nos países escandinavos, eu diria, um modelo de vida que é o melhor que se conseguiu na democracia no mundo. Portanto, um equilíbrio social, acabar com as desigualdades, promover as oportunidades para toda a gente e uns serviços públicos que funcionam. Podem dizer, mas não se consegue pagar porque as pessoas estão a envelhecer, o sistema não se aguenta. Eu diria, citando uma frase agora corrente, mas noutro contexto, aguenta, o sistema aguenta. Este manifesto também pode ser interpretado como uma crítica aos partidos de esquerda?
Sim. Os partidos de esquerda fazem-me lembrar sempre aquele sketch dos Monty Python, em que a vida de Brian, é um sketch dentro do filme, em que eles vão combater o inimigo comum, os romanos, mas depois é a frente de libertação do povo, a frente do povo libertada e a frente que liberta o povo, e portanto, mais do que combater os romanos, eles combatem-se uns aos outros. E a esquerda portuguesa sempre me fez, ao contrário da direita, que está habituada a entender-se, porque normalmente são pessoas da área negocial, e portanto nos negócios há sempre entendimentos, mesmo em pessoas muito diferentes. A direita está habituada à lógica dos negócios e entende-se mais facilmente. A esquerda está habituada à lógica da contestação, em que para existir é preciso estar do contra, e tem muita dificuldade em entender-se. E isto é um problema. O que nós procuramos no movimento não é nem criar um novo partido, nem fazer qualquer coisa contra os partidos. O que nós dizemos é focar-nos naquilo que é transversal em relação a um certo entendimento de vida. Hoje em dia, o que eu acho é, há pouco falámos nisso, é muito simples, nem é preciso inventar grande coisa. O melhor modelo de sociedade democrática que existe foi encontrado, algures, no modelo escandinavo, acho que é por aí. Mas quando apelam a uma esquerda mais corajosa, o que é que querem dizer exatamente em termos práticos? É precisamente fugir daquelas derivas da terceira via do tempo do Blair, que levaram a uma esquerda deslumbrada com o capitalismo, e com o capitalismo, eu não sou anticapitalista nesse sentido, mas deslumbrada com, de facto, deslumbrada com o mundo do luxo e digamos, da riqueza. Foi uma esquerda que abdicou de uma série de valores e que permitiu que aumentasse o fosso da desigualdade nas sociedades. E, portanto, quando eu digo que é preciso retomar o caminho da esquerda, é isso, porque o essencial, parece-me, do discurso de esquerda é acabar com as desigualdades e, portanto, lembro-me de uma frase que o Olaf Palme terá dito, não me lembro a quem, mas a um revolucionário. Não me lembro se foi há uma história que se conta que ele teria sido visitado por um revolucionário e perguntou a esse revolucionário o que é que ele queria. Ele disse acabar com os ricos. E o Olaf Palme terá respondido, pois, eu quero acabar com os pobres. E é um bocadinho essa perspectiva que eu acho que é preciso ter. Se lhe fosse feito o convite, passava-lhe pela cabeça fazer carreira política? Não é a minha vocação. Não, digamos que o único cargo mais político que eu tive quase a aceitar foi esse cargo de direção de programas da RTP. Mas é o máximo até onde eu vou. Não, a minha atividade política, porque isto é sempre uma atividade política, a minha atividade política não é feita como político. É feita, se quiser, no trabalho que eu faço como autor e como produtor. Nuno Artur, foi um gosto entrevistá-lo neste Conversas com Vida. Até uma próxima oportunidade. Então, o ponto final aqui do Conversas com Vida, já sabe, é todas as sextas-feiras aqui no ETV que lhe trazemos, que lhe damos mais vida às suas conversas.